Olá, pessoal! Estamos aqui, Marta e eu, Verônica, e mais um Nedcast, promovido pelo nosso Ned da Unima, para então trazer um tema muito legal hoje, que a gente vai bater um papo com o nosso convidado especial, Leonardo Firman, que também é nosso professor, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, e que vai trazer um tema muito show, falando sobre oratória. Como é que nós podemos falar melhor, o que nós devemos aprender, e aí o momento também para vocês poderem dar aquele like, fazer as suas intervenções quando necessário e depois poder conversar com a gente, certo? Então vamos lá, Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Nedcast. E aí então, a gente hoje quer fazer esse bate-papo aí sobre oratória, estamos aqui então para te ouvir. Então, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de a gente estar falando de um assunto assim tão importante para diversas áreas, né? A maioria das profissões, elas necessitam de comunicação, necessitam de um domínio dessa comunicação, das técnicas. E a oratória é mais uma das ferramentas da comunicação que a gente exerce para chegar no outro, né? Ela parte do processo de empatia. Então, a comunicação, ela parte em 3 frentes, né? A comunicação, ela é social. Sem sociabilidade não existe comunicação. Isso. Ela é processual. Sem processo não existe comunicação, que processual quer dizer que é o vai e volta. Então, eu falo, você decodifica e depois codifica para voltar para mim. E ela é construída por códigos, por signos, né? No caso aqui, a gente está usando o código português para exercer a comunicação entre a gente, para exercer essa conexão entre a gente. Então, a oratória, ela vai entrar para poder objetivar melhor essa comunicação, para poder facilitar o processo de conexão entre o código, entre a minha linguagem e a de vocês, entre as experiências de vocês, que são subjetivas, né? Muita coisa eu não conheço sobre vocês duas, por exemplo, mas no processo de oratória, a gente passa a decodificar certos aspectos e aí depois mandar de volta para poder facilitar a conexão. Esse meu gostar pela oratória, ele vem desde a época da graduação, não só da oratória, mas da argumentação, da persuasão. Eu vejo muito poder nisso, nessa área da comunicação, e foi uma das coisas que me atraiu para ir para esse setor. Eu tenho um primo que é da área da comunicação, que é o Wilson Júnior. Ele é filho da irmã do meu pai. E aí eu via esse processo de oratória e de comunicação nele, assim, meio que instintivo. Ele fazia todo mundo gostar dele. Então é aquele cara que, tipo, senta numa mesa e todo mundo olha pra ele, sabe? Tipo, se tiver 20 pessoas, todo mundo vai parar pra ouvir o Júnior, sabe? Porque ele tem um processo, ele tem uma oratória e não só as técnicas de oratória, mas ele tem uma empatia. Um carisma gigantesco. Assim, ele se coloca no lugar do outro, ele fala o que o outro quer ouvir. Sabe? E aí, por isso que é uma das peças fundamentais do telejornalismo hoje do Estado, né? Assim, eu vejo como um profissional, não só porque é meu primo, mas como um profissional de referência. E a gente, né, trouxe esse tema justamente porque é importante não só para o curso de publicidade, não só para um publicitário, mas em vários cursos, né? Isso, outras dentro das outras profissões, dos cursos que a gente tem aqui, o quanto os alunos buscam essa questão de saber como é que se expressam, de saber como é que falam em público. E isso tudo é importante porque a comunicação é a base, né? E nós estamos com uma dificuldade muito grande de comunicação. Hoje, quando a gente se comunica só através de um celular, aonde a gente usa palavras que não são usadas assim, normalmente na escrita, mas na hora que a gente se comunica através do celular e até da nossa fala, as palavras são muito cortadas dentro do celular, né? E essa parte de falar, de se expressar, de explicar as questões é muito importante. Tem eu esqueci o nome dele, é Ryan alguma coisa, já é um senhor ele. Ele é americano, né? E ele escreveu um livro Incivilizados até a Morte. Ou é Civilizados até a Morte, acho que é Civilizado. É Civilizados até a Morte, Civilizados até a Morte.
que indica que as tecnologias, né, tentando civilizar a gente, elas estão tirando os prazeres das coisas. E tipo assim, a gente não tá, por exemplo, você falou aí, citou o WhatsApp. O WhatsApp, ele retirou o prazer de se comunicar. O prazer do contato humano, ele retirou o prazer de você observar o outro durante a codificação, a decodificação. Isso, durante a fala, você olhar nos olhos, olhar a pessoa. Você olhar nos olhos, por exemplo, você falou isso, aí concordância com balançar de cabeça. O WhatsApp não tem isso. Não tem isso. Essa concordância de balançar da cabeça, a expressão me dá satisfação durante a codificação, porque eu vejo que você entendeu, eu vejo que você absorveu e vejo que a minha objetividade na minha oratória está correta. No WhatsApp eu não consigo ver isso. Então o WhatsApp ele meio que corta intenções, né? Intenções e expressões que levam você a testar certos aspectos de comunicação que você está produzindo naquele momento. E aí a conexão é meio que quebrada, muitas vezes. E aí ele fala muito disso. Ele fala que tipo a gente muitas vezes confia mais na Alexa do que nos próprios parentes. Não, isso aí que você está falando é mentira. Eu vou perguntar para a Alexa. Aí a Alexa vai e fala uma coisa e aí tá igual o que o parente falou. Mas então você confia mais na tecnologia do que no ser humano, sabe? Isso é muito bizarro. E é com isso que esse livro é muito bom. E não tem, isso que é importante. Não tem a tradução em português esse livro. É Civilizados até a Morte, se eu não me engano o nome. Tem um macaquinho na frente. Eu ia estar muito complexo para mim. Depois eu mostro para vocês. Vocês mostram. Seria complexo, porque não entendo. Teria que ter um tradutor. É verdade. Não tem tradução. Eu teria que ter um tradutor. Mas a gente realmente trouxe esse tema porque é uma coisa muito importante. Sim. E até na questão de apresentação mesmo, Isso. né? Para a gente saber como é que a gente faz uma apresentação de trabalho. Nossos alunos aí que têm uma dificuldade de apresentar na frente do grupo, justamente porque não tem muito essa comunicação, porque tudo se comunica através do WhatsApp. É um vício, então, né? quando a gente se depara com um grupo de 30, 40 pessoas e que eu vou ter que falar agora, como é que eu me porto? Porque tá todo mundo me olhando. Será que essa pessoa estão criticando, estão me olhando, estão vendo que roupa que eu tô, como é que tá meu cabelo, se o meu cabelo tá despenteado, se a minha roupa tá torta, como é que tá meu sapato? Então, a gente se preocupa mais com a nossa aparência lá na frente, na hora de apresentar um trabalho, do que com realmente o que eu vou falar, de que forma que eu vou falar, me expressar para me entenderem, né? Foi muito bom você falar disso, da questão do medo do julgamento, porque tem um livro, eu até posso mostrar ele primeiro, que é As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Esse livro é muito bom, é excelente para quem quer trabalhar argumentação, quem quer trabalhar oratória e persuasão. Um dos gatilhos das armas da persuasão que ele coloca é a aprovação social. Todo ser humano, por mais que ele seja tímido ou que ele seja teimoso em dizer que ele não quer aprovação social, instintivamente ele vai querer. Porque o ser humano é um animal social, ele necessita do outro para sobreviver. Né? Então, quando você diz assim, a pessoa tem medo do julgamento do outro, isso aí é instintivo. É instintivo, porque o ser humano ele quer ser aprovado socialmente para estabelecer conexões e ele poder sobreviver na tribo. É isso mesmo. Né? Ele necessita se comunicar necessita ter conexões para sobreviver. Então, a aprovação social é uma das armas de persuasão que ativa as outras. Né? Então, por exemplo, para você ter mais aprovação social, você precisa de autoridade. As outras pessoas precisam dar autoridade, no caso, no exemplo que você falou, na questão de você apresentando um TCC, por exemplo. Né? Um aluno apresentando um TCC, ele precisa provocar uma sensação de autoridade, de que sabe do que ele está falando. Domínio do conteúdo. Do domínio do conteúdo. E esse domínio do conteúdo, ele parte do julgamento da massa, do julgamento de quem assiste, da audiência, que é a audiência que vai dar essa autoridade para ele. Quem vai dizer se ele tem domínio do conteúdo ou não é quem está ouvindo, não é ele. Né? A audiência que vai atestar esse domínio de conteúdo. E aí, aprovado socialmente, vem aquele 10. E para isso, você precisa da objetividade, precisa da oratória, da concisão, precisa da segurança, menos nervosismo, que são aspectos verbais e não verbais que indicam que você possui essa autoridade. É isso. Verdade. Pode falar. Existe uma diferença, Léo, entre oratória e falar bem? Existe. O falar bem, ele é só a questão de você objetivar a sua fala, você ter, assim, uma condição de empatia para com quem está ouvindo, né? Pronto, por exemplo, a questão que eu falei do meu primo na mesa. O falar bem independe da capacidade das ferramentas que ele está usando naquele momento. Ele faz por instinto. Aí, você falou bonito, você falou bem, você foi engraçado,
né? Conquistou o público que a tá oratória, ali. isso, a oratória ela tem um objetivo. O meu primo, ele não senta numa mesa com 12 pessoas e ele diz, vou fazer todo mundo rir agora, sabe? Sim. A oratória, ela parte desse objetivo, vou fazer isso. Aí você condiciona a tua fala em certos aspectos e ferramentas para poder atingir esse objetivo. Falar bem é você falar sem objetivo, sem ter essa objetividade, não objetividade, mas sem ter essa missão final e conectar, e conseguir conectar. A oratória, ela vem com um objetivo, você tem que estabelecer um objetivo, por exemplo, o TCC. Eu tenho que passar agora um sentimento de autoridade, eu tenho que convencer que eu sei e ainda tenho a minha tese, a minha dissertação, o que eu vou defender sobre algum aspecto da ciência, um tema, né? Então, tem um objetivo, um caminho a ser seguido. O que define os dois, a diferença é essa só. E que na hora que a gente está apresentando um TCC, a gente já faz toda essa trajetória. Já, no papel. E aí, no papel, a gente já pensa, eu não posso estar nervosa, eu tenho que falar claro para que todo mundo possa me entender. Isso. Então, eu já traço uma trajetória do que eu vou ter que fazer e me policio para que aquilo que eu programei realmente aconteça lá na realmente hora. Aconteça. Né? Tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos de TCC, os orientandos, né, que a gente tem. É uma coisa que eu ouvi na época da graduação no mestrado. No mestrado e no doutorado também falavam isso. Que quando você for apresentar alguma coisa, você tem que ter a confiança de quem escreveu foi você. Você tem autoridade e domínio sobre o que você escreveu. O outro pode até ter escrito outra coisa, mas a experiência, a subjetividade da escrita desse produto aqui é meu. Então, a autoridade você já possui sobre o que escreveu. Né? Agora, vamos para a aprovação social. Para a segurança nesta apresentação e a aprovação social. Isso. Aí eu digo para os alunos da gente que tenha confiança, porque quem domina o seu assunto, o que você escreveu, é você. Pode ser que tenha uma pessoa julgando que domine a área, mas o que escreveu, quem domina é você. Então, defenda o que você escreveu. O que você escreveu é produto seu. Defenda como um filho, sabe? Lute por ele. Lute por essa aprovação. Aí os alunos ficam, eita, que massa. Tá. Pronto, daí dá confiança. Aí dá confiança. A confiança naquilo que realmente fez e pode fazer a apresentação. Esses objetivos na comunicação que eu falo para eles, é um procedimento de oratória que conduz aos gatilhos. Né? Eu retiro a insegurança dele, dando a autoridade dele na minha fala. Então, eu falo para ele que ele precisa ter autoridade, porque a autoridade existe, e aí a insegurança sai. Né? Então, o processo de aprovação social aumenta, o percentual de sucesso nessa aprovação social aumenta por conta da insegurança que foi vencida. Né? Então, para você ver, assim, depende muito das nossas conexões, né? Essa questão da nossa segurança, de como a gente vai, depende de quem está ao redor da gente. Tem um livro que esse não trouxe, que é o Marketing 4.0 do Kotler, que ele vai falar da zona POW, que são as zonas de influência, que a gente tem influência pessoal de outros e a externa. A pessoal são nossas crenças, nossas experiências e subjetividades. Outros são as pessoas que estão no nosso círculo social. Por exemplo, Marta e Verônica convivem todo dia. Uma tem influência sobre a outra, né? Por mais, assim, influência profissional e pessoal. Porque vocês estão convivendo e trocando informação todos os dias. Então, você está no outros. Fora seus familiares, seus maridos, seus namorados, né? E externa são as grandes corporações, são as empresas, são influencers, são pessoas que a gente nunca viu. Por exemplo, a influência externa faz com que eu veja o funeral do Michael Jackson e chore. Pô, eu nunca cheirei o Michael Jackson. Nunca cheguei perto do Michael Jackson. Eu nunca tive contato com ele, nunca toquei nele. Nunca me deu nenhum oi. E no dia do enterro do cara eu chorei. Isso é o poder da comunicação, né? O poder da conexão. E a oratória é um desses fatores. Eu vejo a oratória como uma ferramenta. Ela não é a mais importante de todas no processo de comunicação, mas ela é muito forte. Tem até um exemplo que eu dou para os alunos, né? Porque eu sou meio nerd, assim, eu gosto muito da coisa de super-herói e tal. Que na Liga da Justiça, por exemplo, tem a Liga da Justiça lá da DC, tem Super-Homem, tem Batman, tem Aquaman, tem Mulher Maravilha, todo mundo cheio de poder. O Batman não tem poder nenhum. Mas quando o Batman abre a boca, todo mundo ouve. Olha aí o poder. Olha o exemplo. O poder. Quando o Batman abre a boca, o Superman diz, e aí, o que vamos fazer? Aí o Batman é quem define. Não tem poder nenhum. Exatamente. Só tem dinheiro, né?
Mas eu costumo dizer, inclusive, na sala de aula, nas aulas de retórica, de argumentação, de persuasão, né, que o dinheiro, ele também não é a ferramenta mais poderosa do mundo. A ferramenta mais poderosa do mundo é a sua capacidade de conexão. Se você tem uma pessoa que é um bilionário e você bota ele no bolso na argumentação e manipula ele para ele fazer o que você quer, você não precisa do dinheiro dele, você usa o dinheiro dele. E entendeu? o poder da fala então, o que vai levar. Então, é o poder das conexões. Isso. Se eu tenho as pessoas no bolso, as ferramentas que essas pessoas possuem também são minhas. Né? Então, aí você vai ver, por exemplo, um senador que não é o homem mais rico do Brasil, mas que tem todo mundo no bolso e manipula tudo para poder conquistar as coisas que ele quer. Por exemplo, né? Isso aí já surgia lá no tempo do Aristóteles, que tem esse livro aqui, que ele fala um pouquinho disso, que é a retórica do Aristóteles, que ele vai dizer que existe, na retórica, existem 3 pilares. Existe o ethos, o pathos e o logos. O ethos é com relação à oratória, a capacidade do emissor, né, de conduzir uma boa explanação dos seus pensamentos, né, vocalizar uma boa explanação dos seus pensamentos. O pathos, ele vai para a questão do conhecimento sobre a audiência. Eu sei o que vocês querem ouvir e mando o que vocês querem ouvir para vocês. Para vocês ficarem felizes, eu digo o que vocês querem ouvir. Isso. E vou nos sentimentos, que o pathos vem de paixão. Né? Aí paixão vem de Eros, que aí Eros é da mitologia grega, é o Cupido, que é um filho de Ares com Afrodite. Isso. Guerra e amor. E amor. Sim. E aí a paixão, incita a emoção, o pathos. E o logos, ele é na condição da argumentação lógica em si própria. Eu não preciso de ferramentas de oratória, não preciso conhecer vocês, mas o argumento que eu estou dando, todo mundo vai aprovar, é comprovado. Tipo, se eu disser assim, existe gravidade, se eu soltar esse livro, ele vai cair. Sim, pronto, tá aí. Eu não preciso dizer, bom dia, meu nome é Leonardo Firem, eu estou aqui como, entendeu? Sim. E nem entender o que vocês vão falar. A gravidade é isso. É isso, sim. Ponto. Tá aí. Eu não sei se você já leu, Léo, o 1984. Já, George porque Orwell. Você falando agora, eu só lembrei do Grande Irmão, né? Sim. Você falando da retórica, eu falei, poxa, é o que o Grande Irmão faz no livro dele, o poder que ele controla aquelas pessoas. O Grande Irmão, ele não é pra galera que, não sei se a galera leu o livro, né? Assim, muita gente não leu e muita gente leu, mas o Grande Irmão, ele não é uma pessoa, é um sistema, né? É um sistema de controle da população, que inclusive ele provém, não provém, né? Ele foi antes, mas o Foucault, ele estuda isso e transforma numa teoria chamada panóptico, que é o panóptico ou é panótico, eu não sei se o P é mudo. Mas ele diz que o ambiente de vigilância constante, ele leva ao controle, né? E aí o controle leva a uma prisão, leva a uma questão da retirada da liberdade. Então, o ambiente panótico é tipo assim, um presídio, por exemplo, é o exemplo que ele dá em crime, Vigiar e Punir, no livro do Foucault, que é tipo uma torre no meio e a prisão toda é circular. Então, você está ali no meio, conseguindo enxergar tudo, o processo inteiro. Você só se movimentar, você não gasta energia nenhuma, você só move o eixo da sua coluna e vê todo mundo ao redor. Esse é a lógica do Grande Irmão, é o olho que tudo vê. Eu não li esse livro, vou ter que ler. Não li esse livro. Fantástico. Vou 1984, ler, viu? É de um cara que Olha aí, ele nasceu na Índia. Quem não leu ainda, tá aí a dica. Ó. Eu não ele li. nasceu na Índia e foi... não sei se foi na Índia, e foi colonizado na época pela Inglaterra, né? E foi radicado em inglês. Mas é uma crítica ao totalitarismo. Isso. É uma crítica às ditaduras, à questão do controle excessivo, à questão da censura excessiva, censura radical. E é muito bom. Ele tem outro também que se chama assim A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos. Eu já ia falar dele, pronto. que eu acho que é uma leitura que você consegue compreender melhor, porque 1984 ele fica um pouquinho cansativo se você, né? É complexo, né? É complexo. O 1984 é mais assim, tipo, ele coloca para as massas, que a gente fala, né? Por exemplo, o Nietzsche, ele já escreveu muita coisa assim, que não era fácil de se entender. Ele até diz, assim, o Nietzsche era meio egocêntrico, ele até fala assim que ele não era daquele tempo, né? Não era para ele ter nascido naquela época, porque as pessoas não entendiam ele. E aí ele escreveu um livro chamado Eco Homo,
que é uma simplificação das teorias dele. Tipo, é como se fosse tem aqueles livros que diz assim, mecânica for dummies, para leigos, né? Mecânica para leigos, aquele amarelo com preto. Aí o Eco-Homo é como se fosse esse livro. É Nietzsche for dummies, sabe? Tipo, e tem também outros filósofos que fizeram isso, como Jean-Paul Sartre mesmo. Ele escreveu O Ser e o Nada, que é a tese dele de doutorado, que inclusive eu tô no meio dela, tô lendo, porque é muita coisa, e você lê, você fica assim, ó, meu Deus, o que é a vida, sabe? Você lê 2 parágrafos e já fica tendo crise de existência. Aí eu tô há uns 6 meses lendo o livro do cara e não consegui terminar ainda. E aí ele escreve as teorias dele e muita gente não entendeu sobre o existencialismo, né, que ele escreve. E aí ele escreveu um livro que é O Existencialismo é o Humanismo, que é um livro desse tamanho assim, dessa finura, que nem esse aqui do Schopenhauer. E para todo mundo entender, entendeu? Como se fosse o For Dummies. Que isso é legal a gente estar falando aqui, que é uma coisa que a oratória ajuda. Sim. A oratória é uma ferramenta que ela, tipo, se o seu pensamento é muito complexo, se o seu pensamento for assim, se você tem dificuldade de vocalizar os seus pensamentos, a oratória ela tem ferramentas que facilitam com que você vocalize, com que você transmita, né? Então é uma ferramenta extremamente poderosa para essa passagem do que se está sendo pensado e o que vai ser propagado. O que vai ser transmitido, Transmitido, né? isso. Como a gente sabe se a pessoa tem uma boa oratória? Como eu faço essa autoanálise, né? De saber se eu tenho uma boa oratória? Pronto, por exemplo, a gente vai... eu começo a falar com essa objetividade. Pronto, cheguei aqui agora para falar com vocês sobre oratória. Se eu começo a falar aqui, sei lá, no caminho daqui eu bati o carro, ou tipo, eu vi um cara grosso... Peguei um trânsito. Durante o meu processo de oratória eu tô falando, o corpo fala, Roberto Cialdini. Vocês vejam que desde que eu comecei a falar, eu tô fazendo conexões. Mesmo quando eu falo do meu primo, eu não tô desviando. No bar da pata que ele estava, tô fazendo já propaganda do bar da pata. No bar da pata que ele estava, que não sei o quê, aí desvio o caminho. Isso está errado. Tipo, a oratória, ela tem que ter objetividade, tem que fazer você se manter na mesma linha. Ou, se você se perder na linha, você conecta e traz ela de novo. Que é a metáfora que o próprio Aristóteles fala do Ouroboros. O Ouroboros é um símbolo que é a serpente de Midgard, dos nórdicos. Que é uma serpente que se conecta com o rabo dela. Ela, tipo, abarca o rabo dela. Inclusive, eu tenho tatuado nas costas. E aí é o processo que ela demonstra essa importância da oratória, e você percebe que é aquele que ele inicia o pensamento. Ele pode até se desviar, mas ele conclui o pensamento no que ele iniciou. Isso é uma das mecânicas da oratória que você tem que ter. Iniciei um pensamento falando de oratória, vou passar por tudo, mas vou finalizar falando da importância da oratória. E aí eu conecto os 2 pontos, que é como a gente ensina a redação, porque a escrita é simulação de fala, né? Então a gente conecta numa redação, que é tipo introdução, desenvolvimento e conclusão. A conclusão, ela tem que ter a provas e peroração na conclusão. Eu comprovo aquilo que eu estou falando, e a peroração é voltar ao início, para dar mais peso ao argumento. Então a gente tem exórdio, narração, provas e peroração. O exórdio incita a atenção, a narração demonstra o que está sendo incitado, ou o porquê de estar sendo, do que você incitou, justifica aquilo. Eu comprovo com algo factual e depois eu volto lá com o que eu iniciei. Isso é... Essa é a dissertação mesmo, né? Isso, faz parte da retórica. Faz parte toda. Uma coisa que assim, é uma curiosidade, algo que vocês podem utilizar quando vocês forem construir dissertações, né? Quando forem construir alguma coisa escrita, é que vocês, assim, uma dica que eu dou, né? É que vocês não escrevam a introdução antes. Vocês já desenvolvam um pensamento, né? Joga tudo no desenvolvimento, conclui e depois pega a conclusão e muda o tempo verbal, né? Tipo assim, eu concluo que nesta pesquisa, para se chegar até a porta, eu dou 4 passos. Sim. Né? Aí, na introdução, neste trabalho, vamos analisar quantos passos são necessários. Indica-se, ou temos a hipótese de que sejam de 1 a 10. Né? Mas a média em alguns países indicam que são 4.
Né? Nossa hipótese é que sejam 3 a 4. Você já comprovou. Entendeu? Verdade. O leitor não precisa saber disso, que você fez isso. Não é uma trapaça, é um processo de facilitação de comunicação Exatamente. para o leitor depois. Isso que você estava falando, eu lembro que na escrita do meu TCC, o meu professor falou isso, né? Não, você vai desenvolver, deixa a introdução por último. É isso. Essa é a melhor dica. Desenvolver e depois E deixar. depois E voltar fazer a pra introdução. introdução. Mas E realmente depois foi a costura. melhor dica da vida. E depois você vai costura. costurando. Você não está sendo julgado no momento. Uma coisa é você estar na fala aqui ao vivo falando, eu não vou poder fazer isso, né? Mas na escrita você pode. A escrita ela paralisa o tempo, né? Você não precisa estar executando na mesma hora. Você tipo faz agora, depois pega outro, depois vai conectando. Às vezes eu fazia tipo assim, no meu doutorado eu fiz muito isso. Eu fazia redações. Tipo uma redação, aí depois fazia outra redação e depois fazia o eixo dela, conectava uma a outra. Agora eu tenho um capítulo. Pronto. É um conjunto de redações que estão na mesma linha criativa e que falam a mesma coisa. E isso é ótimo, porque o aluno, quando ele faz, né, os alunos que estão sempre procurando a gente e que querem saber como é que desenvolve, que tem essa dificuldade de escrita, eles têm realmente isso. Eu tenho dificuldade de conseguir colocar no papel aquilo que eu estou pensando. Isso. Então, se a gente tem essa técnica e essa dica que tu tá dando, vai colocando tudo o que tá pensando no papel e depois ali vai se estruturando todo o texto, fica mais fácil até. E por que é importante isso? Porque no curso de oratória eu acho extremamente importante ter técnicas de redação. Porque a redação sendo simulação da fala, se você tem uma boa escrita, a tendência é que a partir de domínio de outras ferramentas, você também tem uma boa fala. Uma boa fala. Porque a comunicação, ela tem alguns ruídos, né? Um deles é o psicológico. Você pode ter alguma coisa psicológica, né? E vocês entendem disso, são psicólogos. Pode ter algum bloqueio que te leve a não conseguir externar aquilo que você está pensando. Isso. E aí, quando você não tem o medo do julgo social, né? Você não tem o medo da aprovação social, você externa na escrita. Por isso que nós temos alunos que são muito bons de escrita, mas muito ruins de fala. Só que aí a oratória, ela faz com que você desbloqueie essas coisas psicológicas, essas barreiras psicológicas, para você conectar um talento ao outro. Sim. Sabe? E aí destrava. Por isso que é importante a gente ter a capacidade da oratória. Você já deu muitas dicas, mas assim, eu queria umas dicas, na verdade umas dicas mais enxutas de como treinar oratória para iniciantes. Pronto, treinar a oratória para iniciantes, eu poderia dizer que seja mais objetivo, foque naquilo que você está querendo, que você está objetivando para poder transmitir a mensagem. Estude o seu público, a sua audiência, para quem você vai falar, né? Estude como outras pessoas, que a gente no marketing chama de benchmark, que é tipo a gente procurar saber o que a concorrência faz para poder a gente ter o nosso posicionamento. Estude os outros para poder ver o que é mais aprovado socialmente, se esse for o seu objetivo na condição de oratória, né? Eu acho que é uma questão só de adaptação. Mas eu já falei, né? Objetivar, conhecer o público que vai falar. Isso, né? é importante, né? Importantíssimo a gente saber qual é o nosso público. Porque assim, tem uma coisa que eu não gosto, é de fórmula pronta. Eu sou um defensor, assim, eu sou anti-cartesiano. Não gosto de Descartes. Tipo assim, eu acho que esse lance de você categorizar, eu gosto de citar as categorias. Mas vocês veem que eu misturo tudo. Tô falando um monte de coisa, mas tudo tem conexão. Tudo tem conexão, sabe? Tipo assim, eu não vou dar aqui para vocês assim, uma fórmula pronta, que se você fizer, você vai ser o melhor orador do mundo. Não vai. Não vai. Eu vou demonstrar para você quais são as ferramentas e você usa do seu jeito. Se vai dar certo ou não, depende também de você. Não depende só do Léo que está passando isso. Entendeu? Aí, assim, eu posso chegar aqui, eu vou fazer carpintaria hoje. E chegar aqui com todas as ferramentas, dar o método da carpintaria, mas isso não vai garantir que vocês vão ser famosas por serem carpinteiras. Vai depender da objetividade, vai depender do cenário, vai depender de cada indivíduo, vai depender de quem está julgando vocês naquele determinado momento. Então, não tem como a gente dizer assim, o Léo vai dar uma aula de oratória e eu vou ficar rica. Não vai rolar. Sair daqui a super orador. É melhor você jogar na Mega Sena e esperar o universo responder. Né? Pode falar, Marta. Gente, o assunto ele tá muito bom, né? Mas eu acho que a gente vai ter que segurar um pouquinho.
segurar um pouquinho, mas a gente convidou o Léo, na verdade, para introduzir, né? Isso mesmo. Divulgar, na verdade, algo muito bom que vai acontecer agora em maio, né? Promovido pelo NED. Temos que fazer aí a nossa... Tem que vender o peixe, né? Nosso super trabalho aí, que vai ser com o Leonardo, né? O nosso convidado de hoje, que vai ficar com a gente em outros momentos aí. Sim. O NED está promovendo o curso de oratória, né? Por isso o objetivo desse podcast, para introduzir o assunto para vocês, para dar aquele água na boca, né? Aquele, você degustar um pouquinho. E aí, semana que vem, começa as inscrições. O mini curso vai ser para todos os alunos aqui da Unima, só que vai ter vagas, né? Vai ser limitadíssimas, inclusive. Então, semana que vem, a gente já vai estar abrindo as inscrições. Né? Ficam ligados nos grupos de WhatsApp, no Instagram da Unima. Fiquem ligados nos nossos murais também aqui da instituição, que vai estar lá a divulgação, o QR Code para vocês poderem fazer a inscrição. Então, fiquem ligados aí, porque esse curso de oratória já está sendo solicitado há muito tempo. Nossos alunos, a gente já está fazendo essa propaganda, os nossos alunos estão ali tudo perguntando quando é que vai ser. Então, fiquem ligados que semana que vem a gente já abre as inscrições. E assim, a ideia, falando um pouquinho sobre essa questão do curso, né? Ele não vai falar somente sobre a oratória em si, né? A gente vai falar de processos de comunicação para poder você ter um entendimento geral, para você entender o porquê das ferramentas de oratória. Você tem que entender a comunicação, né? Entender essas ferramentas, a aplicabilidade, entender a questão da empatia, entender os gatilhos mentais. Então, não é uma coisa só sobre oratória. O título do curso é oratória, mas a gente vai falar de comunicação, de persuasão, de argumentação e oratória. E assim, vão ser alguns dias, né? Vai ter 4 encontros. Serão 4 encontros, e aí esse mini curso, que a gente vai também promover outros, mas vamos iniciar com esse agora, será muito importante para todos vocês. Certo, gente? Bom, o nosso tempo aí está acabando. A gente podia ficar aqui conversando sobre isso um tempão, né, Leonardo? Eu gosto de falar. Leonardo gosta de falar, nós também. Então, assim, junta, né? Todo mundo que gosta de falar, nós poderíamos ficar aqui um tempão. O dia todinho. Mas a gente vai... Já foi muito interessante. Eu quero agradecer, viu, Leonardo? Pela tua participação. Né? Deu várias dicas aí de livros. Eu já vou pegar um, né? Porque eu não li, também vou fazer essa leitura. Sim. E aí a gente pode também marcar um outro momento, um outro encontro, para a gente dar sequência também nessa conversa aí, nesse bate-papo muito legal e que todo é interessante para todos. Não, eu adoro, e quando vocês quiserem eu vou estar por aqui. Então tá bem. Muito obrigada, pessoal. Tchauzinho, até a próxima nosso Nedcast. Curtam aí, botem um likezinho aí que vocês assistiram e que vocês curtiram a nossa atividade de hoje. Tchau, tchau.